E aí galera, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Hoje a gente vai falar aí sobre a minha, visão política para 2022, né? Com Lula, né? Com Moro, Bolsonaro e Ciro Gomes aí, né? Que são os principais candidatos aí para 2022, né? Claro que Lula provavelmente não vai se candidatar porque a mídia em geral e a justiça não vai deixar. Então Lula vai ter que indicar alguém. Nós vamos analisar aí minha visão estratégica, né, que cada um vai usar aí para 2022, né? Acredito que Moro, né, tenho quase certeza assim, só uma teoria, né, teoria política, mas assim, eu acredito que Moro não vai estar com o Bolsonaro em 2022. Quando estiver próximo ali a 2022, o Moro vai sair fora, né, provavelmente para ser candidato a presidente. Agora vocês vão entender por quê. O objetivo de Moro, por enquanto, é entrar no STF. Se Bolsonaro não der a vaga para Moro no STF, né, se ele indicar outra pessoa ali, o Moro com certeza vai continuar como ministro, né, para não ficar desempregado, porque ele pediu exoneração do cargo de juiz, então ele não vai poder voltar para o cargo de juiz dele, né? Então ele vai ficar aí como ministro, né, de Bolsonaro aí até mais ou menos quase no final da campanha. Acredito eu, quando chegar próximo a esse final, o Moro vai sair fora, né? Vai lançar candidatura, eu acho, né? Teoria. Com isso aí o Bolsonaro vai ter que procurar um vice, né, para ele. Aí o Lula, se fosse para as urnas, Lula é um candidato extremamente forte, né? Então eu acredito que em 2022 o Lula com certeza venceria tranquilo, né, essa eleição. Só que o problema é que a justiça e a mídia em geral em si não vai deixar o Lula ser candidato. Então Lula vai ter que indicar uma pessoa, né, para o cargo de presidente. Aí vem aí o Ciro Gomes, né, também, que com certeza vai disputar novamente o cargo para a presidência da República. Os outros candidatos eu nem vou citar porque infelizmente não vai adiantar, não vai ter muito voto. É só ali mesmo para fazer aquela resenha, aquele tumulto todo. Os outros candidatos é só para fazer tumulto. Esses aqui são os principais candidatos para 2022, né? O candidato que Lula indicar é o Bolsonaro aí, né, que teve 30% de aprovação no final de 2019. Moro provavelmente vai sair candidato e Bolsonaro também, né? Só que ele vai procurar um vice. Teve até o Luciano Huck, mas é uma piada. Aquele cara é uma piada para a presidência da República. Sem chance nenhuma para ganhar nada, né? Até a Globo tá falando aquela porcaria de canal. Acredito que o Luciano Huck, mesmo sair candidato, não tem chance nenhuma. O cara nunca trabalhou como político, vai ser presidente da República, sem lógica. Então, tem esses 4 candidatos aí, né? Ao meu ver, o PT vai ter muito voto, né, com a indicação de Lula, né, como teve com o Haddad, teve mais de 40% dos votos. Só que o Bolsonaro ele perdeu voto, né? E o Bolsonaro com o Moro, eles saíram candidato e vice-candidato, o Bolsonaro poderia ganhar alguns votos por causa da popularidade ali do ministro Sérgio Moro. Mas Moro não saindo com Bolsonaro, vai acontecer o seguinte, né? Aí vai ficar uma divisão de votos, né? Uma porcentagem vai ficar para Bolsonaro, uma porcentagem para Moro, uma porcentagem para o candidato que Lula indicar e uma porcentagem para Ciro Gomes. Ao meu ver, a única forma, por mais que eu não aprove isso, né, que eu não queira que o Ciro Gomes, né, se apoiasse com o Lula ali, mas infelizmente para o PT vencer a direita, né, de Bolsonaro e de Moro, o Lula teria que se unir, infelizmente, com Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes também se unir com Lula, o que é improvável acontecer, né? O que é improvável acontecer. Então, a porcentagem de voto vai ficar ali para o PT, uma porcentagem para o Bolsonaro, uma porcentagem para Moro e uma porcentagem para Ciro Gomes. E a estratégia, né, no segundo turno, eliminando aí o Ciro Gomes, né, porque vai ficar abaixo dos votos, eu acredito assim.
ficaria Moro e Bolsonaro, né? Moro e Bolsonaro. Eu acredito que se Bolsonaro perdesse, né, ele provavelmente, eu não sei se por chateação, ele talvez não apoiasse Moro. E Moro, se perdesse, não sei se por chateação, apoiaria Bolsonaro, né? Isso é uma teoria política de uma visão panorâmica para 2022, né? Então, como ambos não gostam, né, do PT, então acredito que o Bolsonaro, para não ver o PT no poder, não sei, né, talvez apoiasse Moro e vice-versa. O Ciro Gomes eu não sei, né, se ele apoiaria ou não, ou ele ficaria de fora. Acredito que ele não apoiaria a direita, não sei, mas acho que ele não apoiaria. E ficaria nessa disputa no segundo turno entre Lula e Bolsonaro ou Moro, né, na presidência da República, para disputar ali a presidência da República. Então, um apoiando o outro, um apoiando, ia ser uma disputa extremamente acirrada, como foi nesse ano, né? Ia ser uma disputa extremamente acirrada e se fosse o Lula, né, candidato direto, aí eu tinha 100% de certeza que o PT venceria, né? Mas com a justiça, né, e a mídia em geral provavelmente não vai deixar o Lula sair candidato, né, e os senhores do mundo, então o Lula vai ter que indicar uma pessoa, né? Esse vai ser o grande problema, o PT vai ter que ter uma estratégia muito boa, muito forte, para estar vencendo essas eleições aí em 2022, porque senão vai ser complicado, porque a direita pode se unir de novo, né? E isso vai complicar muito. Então tem que ter uma estratégia política muito boa, o PT e a esquerda, para poder estar vencendo essa eleição em 2022. Então o PT ele precisa criar uma estratégia muito boa para estar vencendo aí em 2022. Acredito que essa união aí com o Ciro, né, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não goste, mas é a única forma de a gente vencer a direita em 2022. Porque acredito eu que a direita fará todo o possível para vencer em 2022. Por mais que Bolsonaro e Moro aí se separem, né, em 2022 para cada um ser presidente, se houver um segundo turno, pessoal, eles não vão abrir mão nem esforço para um estar apoiando o outro em 2022. Então o PT ele tem que ter essa estratégia. O PT ele precisa ter argumentos, né? Ele precisa estar fazendo argumentos aí, acordos com algumas pessoas, né? Por mais que ele não goste, mas é a única forma de estar vencendo aí em 2022. Porque se o Lula tivesse direto na política em 2022, ou seja, como candidato, né? Se existisse uma possibilidade, né, do STF revogar a condenação do ex-presidente Lula, né, e nesses pontos aí onde ele foi condenado, né, primeira e segunda instância, claro, sem provas concretas nem nada do tipo, acredito que aí sim o Lula poderia sair candidato, e um candidato fortíssimo para as eleições aí de 2022, né, sem dúvida nenhuma, né, não tenho nenhuma dúvida disso. O problema é se for uma indicação de Lula, né, como aconteceu com Haddad. Aí esse é o problema, né? A próxima pessoa aí que o ex-presidente Lula for indicar em 2022, né? Então o PT ele tem que analisar muito bem, a esquerda precisa analisar muito bem para não estar se equivocando, né, em alguns pontos aí, para não ter problema. Esse ao meu ver, esse é o meu ponto de vista. Então o PT precisa tomar muito cuidado, né? Ter bastante estratégia política para poder estar vencendo aí em 2022, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, a graça e a paz. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. Diga o que você achou aí, e para que a gente possa estar debatendo aí também.